Então, meus amores, vamos lá para nossa última aula da semana, nossa segunda videoaula, e nós vamos falar sobre a última função orgânica, que são os tiocompostos. Meus amores, os tiocompostos são todas as moléculas orgânicas que apresentam átomos de enxofre. E aí vocês devem lembrar que o símbolo do enxofre é a letra S. Então, todas as vezes que você vê no meio de uma cadeia carbônica um enxofre, ou seja, uma letrinha S, significa que você tem um tiocomposto. Só que nós devemos nos atentar para o seguinte: os tiocompostos, eles estão divididos em 3 grupos. São os tioalcoóis, os tioéteres e as tiocetonas, tudo bem? Então, nós vamos ver primeiro os tioalcoóis. Meus amores, essa função, como bem já diz o nome, ó, álcoois, ela é derivada da função. Então, é uma cadeia carbônica, onde eu tenho o OH junto dessa cadeia, tá bom? Então, aqui é o carbono e o OH. E aí, o que acontece? Sai este O dessa cadeia e entra um SO no lugar. Aí, eu fico com a minha cadeia carbônica SH. Vamos ver aqui em forma de cadeia mesmo, ó. Olha aqui, ó, nós temos um metano ligado ao OH. Então, isso aqui é um álcool, né? Um metanol. Aí, agora, ó, sai esse meu oxigênio e entrou o enxofre no lugar. Então, agora eu tenho um tioálcool, tá bom? Como que vai ser a nomenclatura dos tioálcoois? Então, meus amores, é como se fosse a nomenclatura do hidrocarboneto, do álcool normal, só que agora você vai utilizar a terminação tiol, tudo bem? Então, digamos aqui, ó, eu só tenho um carbono, né? Se fosse a função álcool, isso aqui seria o metanol, não é verdade? Mas agora ele vai ser o metano tiol. Então, olha aqui, ó, o nome do hidrocarboneto mais o sufixo tiol. Aí, vamos agora para esse aqui, ó. Eu tenho o quê? Quem é esse aqui, ó? O meu benzeno, né? Então, isso aqui nada mais é do que benzeno tiol, certo? E esse meu último caso aqui, ó, eu tenho aqui, olha, o meu enxofre representando o tiocomposto. Aí eu vou ter uma cadeia carbônica aqui, ó, que é a minha cadeia principal, 1, 2, 3 carbonos. E aqui eu tenho, ó, um radical fora da cadeia. Esse radical é o quê? Metil. Se eu fosse colocar o nome do hidrocarboneto normal, o que que eu faria? Eu colocaria primeiro o nome metil, não é verdade? E esse metil está em qual carbono? Deixa eu numerar aqui. Carbono 1, 2, 3. Então, está no carbono 2, né? Então, eu coloco 2, metil. Minha cadeia é formada por 3, né, átomos de carbono. Então, propano. Aí, agora, observa que eu posso ter esse meu grupo aqui, o meu enxofre, o meu grupo S, ou no carbono 1 ou no 3. Então, eu preciso dizer onde é que ele está, que é no 2. Então, eu coloco 2-tiol, tudo bem? Então, o nome fica 2-metil propano 2-tiol. Aí, nós vamos para o tioéter. O tioéter, meus amores, ele vem da função, como já tá aqui no nome, éter. Então, a gente deve lembrar que a função éter é qual? É aquela onde eu tenho uma cadeia carbônica, né? E no meio desses carbonos vem um oxigênio, tá bom? No meio da minha cadeinha eu tenho um oxigênio. E aí, o que acontece? Sai esse oxigênio e entra no lugar dele o meu enxofre, tudo bem? Olha só, aqui é um exemplo, ó, utilizando uma cadeia normal. Então, aqui eu tenho, ó, carbono, carbono no meio oxigênio. O que acontece? Sai meu oxigênio e entra aqui, ó, o meu enxofre. Então, agora é um tioéter. Deixa de ser um éter para ser um tioéter, tudo bem? E como que vai ser a nomenclatura do tioéter?
Então, segue mais ou menos que o modelo da nomenclatura em éter, só que agora nós também vamos acrescentar o tio, tá bom? Então, vamos fazer logo para essa estrutura aqui, ó. Olha só. Aqui eu tenho, antes do meu enxofre, um metil e depois do meu enxofre, um metil. Então, aqui eu vou utilizar os nomes dos meus radicais. Aí, eu vou colocar metil, tio, metano. Como assim, professora? Metil, metano? Então, vocês lembram lá da nomenclatura do éter? Eu pego e divido a minha cadeia em relação ao átomo diferenciado que está nele. Então, aqui, no meu caso, vai ser o enxofre, né? Aí, eu olho, a minha cadeia menor vai ser sempre o meu radical e a minha cadeia maior vai ser sempre a minha cadeia principal, que vai ficar no nome tipo hidrocarboneto. Mas nesse caso eu tenho o mesmo número de carbonos, então um ficou metil, o outro metano. Mas agora neste caso aqui, ó, a gente vai conseguir ver melhor. Então olha só, eu separo a minha cadeia menor, ela vai ser meu radical. Separo a minha cadeia maior, ela vai ser minha cadeia principal. Quem é essa cadeia aqui, ó? Quem é essa ramificação, na verdade, é o metil. E essa cadeia aqui, ó, é o etano. Então, como é que vai ficar? Metil. Aí, eu lembro que eu coloco a palavra tio. Então, metil, tio, etano. Viram? Aqui, como é que vai ficar? Meus amores, aqui eu tenho este e aqui eu tenho este, né? O benzeno, ele é maior, né? Ele tem mais carbonos, concordo que aqui tem 6 carbonos e aqui tem 2. Então, esse aqui vai ser meu radical. Como ele vai ser radical, o nome dele vai ficar etil. E aqui, benzeno, né? Então, o nome vai ser etil, tio, benzeno. Certo? E aí, vamos para nossa último tipo, né, de tio composto, que são as tiocetonas. Então, olha só, lembram como é que eram as cetonas? Então, era uma carbonila aqui, né, entre 2 carbonos. E aí, o que é que acontece? Sai esse oxigênio aqui da carbonila e nele vai entrar o quê? Um enxofre. Passa de uma cetona para uma tiocetona. Então, olha aqui, ó, a diferença. Aqui é o oxigênio, então era uma cetona. Esse oxigênio sai, entra no lugar um enxofre, vira uma tiocetona. A nomenclatura vai seguir os mesmos moldes, meus amores. Então, é um nome normal lá que eu usava para cetona, só que eu vou utilizar a palavra tio também. Como é que eu vou utilizar a palavra? Vamos lá. Essa aqui seria a propanona, né? Se fosse uma cetona, porque tem 3 carbonos. Aqui, ó, a gente continua utilizando o propano, só que agora, em vez de ser ona, o final vai ser propano-tiona. Tudo bem? Então, olha só, fica tiona o final. Vamos ver aqui, ó. 1, 2, 3. Ah, tá aqui, ó, já fizemos. É o propano-tiona, tá bom? Vamos dizer que aqui tivesse mais um carboninho, né? Então, ia ser a butano. Aí, a gente teria que colocar qual carbono, que no caso é o 2. Butano 2, tiona. Então, butano-tiona. Aqui, 1, 2, 3, 4, 5. Então, pentano. Onde é que está o enxofre? No carbono 2 também. Então, 2 tiona. Espero que vocês tenham entendido. Vamos para a última parte do nosso assunto para finalizar. Então, para finalizar, meus amores, nós temos os compostos de função mista, tá bom? Quando eu falo de mista, eu já penso que em mistura. Então, esses compostos, meus amores, são aqueles que nós vamos olhar a cadeia carbônica e nós vamos identificar mais de uma função orgânica nele. Então, olha essa cadeia carbônica aqui, ó.
eu tenho aqui um ácido carboxílico, não é verdade? E eu tenho aqui, ó, uma amina, não é verdade? Então, eu tenho duas funções em uma só cadeia. Como é que a gente faz a nomenclatura disso, então? Meus amores, primeiro nós temos que olhar para essa regra aqui, ó. É como se fosse o ácido carboxílico é mais importante que a nitrila, que é mais importante que o aldeído, que é mais importante que a acetona, que o álcool, que as aminas e que os haletos orgânicos. Então, digamos aqui, eu tenho um ácido carboxílico e eu tenho uma amina. Quem é o mais importante? O ácido carboxílico. Então, este daqui vai ser o que vai dar o nome principal para esta cadeia. E as outras funções vão ficar conhecidas como esses nomes aqui, que são como se fossem prefixos diferenciados para este caso. Logo, como é que vai ficar o nome desta estrutura aqui, ó? Quando eu tenho ácido carboxílico, a primeira coisa que eu coloco é a palavra ácido, vocês lembram? Aí depois, o que que eu faço? Eu vou contar as cadeias e eu vou ver quais ramificações tem. No caso, a ramificação que eu tenho aqui é justamente a ramificação do grupo funcional. Como é que vai ficar o nome da ramificação de amina? Amino. Então, este aqui vai ser o amino. E aí, vamos numerar aqui essa cadeia. Como é que fica? 1, 2, 3, né? Porque eu começo sempre lá do meu ácido carboxílico. Então, eu vou ficar com ácido, 3, amino. Agora, eu vou colocar 1, 2, 3, propanoico, que é a terminação do ácido carboxílico. Tudo bem? Vamos lá. Próximo exemplo. Olha só. Eu tenho esta função orgânica aqui e eu tenho esta função orgânica aqui. A função orgânica do final, meus amores, é o quê? É um aldeído, né? Aqui é um aldeído e aqui é, de novo, uma amina. Quem tem mais importância? Aldeído, depois que vem a amina. Então, o nome vai ficar em relação ao aldeído. Então, a gente lembra aí da nomenclatura dos aldeídos, né? Termina com nal. Então, o que que eu vou fazer? Vou numerar logo a minha cadeia. 1, 2, 3, 4, 5, 6, né? Olha, ainda tenho aqui um álcool. Olha só. Já tinha deixado passar batido. Agora, vamos escrever o nome. Tenho no carbono 6 aqui, ó, uma amina. O nome vai ficar amino. E tenho aqui, ó, um álcool, que o nome vai ficar hidroxi, tá? Eu não coloquei aqui, mas o do álcool vai ficar hidroxi. Então, aqui eu vou ficar com 6 amina, 6 hidroxi, 1, 2, 3, 4, 5, 6 hexanal, tá bom? Que é a terminação do aldeído. Nessa minha aqui, ó, eu tenho um CN, um OH, e eu tenho novamente aqui, ó, um aldeído. A nitrila é maior. Então, a gente vai botar o nome em relação ao nome da nitrila. Então, vai ficar, vamos lá, aqui eu tenho carbono 1, carbono 2, 3, 4, 5 e 6. Então, aqui no meu carbono 2, eu tenho a nitrila, mas a nitrila vai dar o nome à cadeia. E eu tenho aqui também, ó, um aldeído que eu posso chamar de formil. Então, eu vou colocar 2 formil, 2 formil. Aqui está no carbono 4, então 4 hidroxi. E aí, coloco a cadeia principal, que no caso vai ser hexanonitrila. Viram que essa mista, você tem que saber todas as outras funções? Então, acaba sendo um pouco mais complicado. Mas nada que você fazer exercícios, reforçar, praticar, não consiga te ajudar, tudo bem?
Então, meus amores, é isso. Ficamos por aqui na nossa aula de hoje e essa é a última aula da semana, né? Façam seus esqueminhas no caderno, como sempre, que contarão aí na presença de vocês. Depois vocês vão fazer os exercícios. Então é isso, um beijo e até semana que vem.